E Mauro, você citou os seus livros, né? Seus 22 livros, nos quais 9 são alviverdes. Já tenho alguns aqui, tenho os 10 mais do Palmeiras, tenho o do Neymar, o do Enia, e eu tenho o meu preferido, que é o Nunca Fui Santo, que é a história de uma figuraça que é o Marcão. E eu queria saber como que foi para ser escrito esse livro, porque a gente sabe o jeito do Marcão, né? Imagina, você chegou nele e falou, Marcão, eu quero escrever um livro sobre essa história, você não me fala, que livro, não sei o quê. Como que foi para coletar todas aquelas informações sobre a história do Marcão? Ó, Miguel, eu tive um trabalho maravilhoso com o Danilo Lavieri, encabeçando o grupo também, que tinha feito um TCC maravilhoso, o Danilão, parceiro lá do UOL também, grande jornalista, com uma turma legal, com o Marcel também. Eles me ajudaram porque eu já tinha feito o TCC e o livro a gente lançou em agosto de 2012 para mais de 8.500 pessoas no Shopping Eldorado. Foi a época, o maior lançamento de livros da história do mercado editorial brasileiro, não é só no futebol. Né? Até que 2 semanas depois teve o lançamento da biografia do Edir Macedo, aí o suplantou. Mas do futebol até hoje não suplantou, tanto é que a gente não conseguiu lançar, a gente tinha um lançamento na Bienal, o Marcão falou, não vou, porque a gente ficou das 6h15 da tarde até 10 para as 3 da manhã autografando mais de 5 mil livros. E quebrou o vidro da livraria, foi uma cagada. Eu fiquei banido de lançar livros no Shopping Dourado por conta da confusão. Eu falei, gente, a confusão não é minha, e não sou eu que levo um monte de gente. Eu até havia levado 2 anos antes, mais de 3 mil pessoas para um lançamento do livro Os 10 Mais do Palmeiras. Mas que tinha muita gente do Palmeiras, não é porque eu escrevia, porque o palmeirense consome muito isso aí, tem muita história, evidentemente, para contar. E o Marcão mais ainda, tanto é que dessas mais de 5 mil pessoas que passaram por mim e por ele nessas 6, 7 horas de autógrafo, várias chegaram e falaram, sou corintiano, sou Flamengo, sou Santos, sou São Paulo, mas adoro o Marcão. E era maravilhoso. Aliás, era muito engraçado também. Acontecia umas 5 ou 6 pessoas, elas pegavam o autógrafo do Marcos e não pegavam o meu, não gostavam de mim. Gostei do Marcos. E era muito engraçado, aí o Marcos me zoava. Mas o processo do livro começou em 2007. Um dia num treino lá, sei lá, terça ou quinta-feira na academia, acabou o treino, ficou eu, o Marcão, o Serjão, goleiro, figura maravilhosa. Acho que o Mauro Naves, algum outro colega, o Antônio Petri, sinceramente não lembro, ficou mais um tempinho, mas depois saiu, depois ficou só eu, o Marcão, o Sérgio, depois ficou só eu, o Marcão. Mas às 2 horas de resenha, contando história, algumas que eu já sabia, e um monte de nova. E depois tinha um jantar com amigos. E aí, chegando no meu carro, eu anotei, assim, no meu caderninho de anotação de repórter, alguns temas, para contar algumas das histórias para meus amigos. Eu falei, cara, as histórias são maravilhosas, vão além do Marcos, vão além do Palmeiras, merece livro, né? Aí, tipo, umas 2 semanas depois, eu cheguei pro Marcão, Marcão, vamos fazer o teu livro dessas histórias, contar a história da tua vida, tal, dos seus títulos, suas façanhas. Vamos botar isso no papel, vamos botar no livro? Ficou meio assim e tal. E depois, com o tempo, eu fui entendendo. Para ele, lá em 2007, ele se aposentou em dezembro de 11, né? Era meio que encerrar a carreira que já estava caminhando para o encerramento. Então ele não quis, morrendo de medo, aquele tronchão e tal. Aí eu botei o Marcelo Duarte da Panda Books, um parceiraço aliás, meu afilhado de casamento, o Paulo Bonfá, para me ajudarem a tentar convencer o Marcão. A gente ia lá no sítio dele pescar, fazer um vídeo também das histórias, contando história. Ia ser um negócio meio multimídia, à época pouco usual. Mas o Marcão foi segurando, enfim, e foi deixando. Eu entendi que só quando ele se aposentasse sairia o livro. E graças a Deus saiu, muito porque também o Universo dos Livros, com a sua editora Márcia Batista, fez uma proposta financeira irrecusável para o Marcão e para o Palmeiras, para fazer uma trilogia de livros. Uma biografia que não saiu em terceira pessoa, escrita pelo Cracasso PVC, uma autobiografia que era o livro de causos que eu já estava praticamente pronto, que eu tenho escrito, e o livro de fotos que também saiu do Cracasso César Greco, que eu tive que fazer as legendas, porque o Marcão não lembrava da sua história. Ele falou, Mauro, não lembro que foto essa, você faz por mim? Faço. Fiz o texto de apresentação por ele, e foi inclusive o último texto do meu pai, o João Mirbetti, publicado, que o Marcão pediu, uma grande honra, para que meu pai fizesse o prefácio. Só que meu pai já estava bem doente. Quando o livro saiu, meu pai tinha acabado de morrer, inclusive. Né? E até meses antes, na festa do 10 anos do Penta, na casa do Cafu, eu juntei o meu pai e o Marcos, uma foto que é muito linda, e para mim, o texto para mim mais emocionante, que eu sempre cito, que é assim, as duas pessoas que melhor me defenderam na vida, o meu pai e o Marcão. Né? Os dois homens que melhor me defenderam, porque tem minha mãe, claro, e minha mulher hoje, meus filhos, enfim. Cara, foi muito emocionante ter feito esse trabalho com o Marcão, só que não é nem trabalho, né, cara? Pelo seguinte, o Marcão não dá entrevista, né? Dificilmente. O Marcão não senta, resenha, mas não senta. E outra coisa, algumas das histórias que estão no livro Nunca Fui Santo, se você for procurar por aí, tem 19 versões diferentes. Qual é a verdadeira? Ninguém sabe, ou quase ninguém sabe. Então, o que eu optei? Marcão, até porque o livro está na primeira pessoa, vai estar na tua boca,
eu vou botar sempre a história mais engraçada. Dane-se se é a mais verdadeira ou mais verossímil, eu vou botar a mais engraçada. E assim se fez. E quase que não se faz, porque não teve nenhuma entrevista formal. Eu tenho, graças a Deus, uma boa memória, eu pesquiso muito, teve um trabalho bárbaro também de redação com a gente também, e a gente foi coletando várias histórias do Marcão. Peguei alguns amigos muito próximos, o próprio Vampeta também, para me dar umas entregadas, e aí eu botei tudo no papel. E outras coisas, o Marcão, como não teve entrevista formal, eu botei, até por ter sido, como eu falei, goleiro de fim de semana, eu botei muitas histórias minhas como goleiro. Não é história, mas alguns pensamentos de goleiro que é a mesma coisa, né? Aí o Marcão, inclusive, olha e falou, nossa, falei bonito aqui, né? Era eu que botei, né? E o Marcão, desse jeito, o Miguel, bem Marcão, no dia da entrevista coletiva, que foi horas antes do lançamento, para 8.500 pessoas no Shopping Eldorado, o entrevistado pelo grande Abel Neto, então, na Globo, o Abel fala, ô Marcão, tem alguma história polêmica? Sei lá, alguma novidade, alguma polêmica nova no livro? Ele fala, isso é verdade. Eu e o Mauro optamos por não ter tanta polêmica, eu já me meto tanto em polêmica, não tem. Aí ele vira e olha para mim, o Marcão, e fala, quer dizer, não tem polêmica até onde eu li do livro, né? Porque eu não li o livro até o final. Aí todo mundo ri, eu também, né? Aí a gente acaba a entrevista logo depois e fala, Marcão, você leu o livro, né? Ele, confia em você. Cara, ele não leu o livro inteiro. Sendo que levou 4 meses e meio para liberar o livro, que as pessoas que estavam desde as 8 da manhã no shopping, antes do shopping abrir, depois de 12, 14 horas de fila, chegavam para pegar o autógrafo e falavam, pô, obrigado, Marcão. Valeu, Mauro, o livro está muito legal. Eu falei, já leram? Já li. Eu falava, Marcão, as pessoas em 12 horas de fila já leram o livro, você levou 4 meses para liberar o seu próprio livro. E é assim. E aí a gente fez, até hoje a gente faz vários eventos de histórias, eu e o Marcão, outros convidados também. Aí o Marco chega e fala, vou contar uma história que não está no livro. E a história está no livro. Aí ele pega e fala, essa história vocês já leram no livro, mas eu vou contar mesmo assim. E a história, que normalmente é espetacular, que estaria no livro, não está no livro porque ele não me contou, porque eu também não sabia. Então, assim, o Marcão é um barato. Eu diria que até que dos meus 22 livros é o meu primeiro livro de ficção. Porque tem muitas coisas não é que o Marcão inventa. Não, eu não conseguia falar com ele. E o livro está na primeira pessoa do vagabundo, porque é o melhor e o maior vagabundo que eu conheço. Não vou citar algumas histórias aqui, mas basicamente, às vezes a pessoa me liga e fala, Mauro, tenta falar com o Marco que ele não atende o telefone, e é verdade. Uma vez no jogo de despedida do Alex, que eu tive a honra de ser o mestre de cerimônias ali no Allianz Parque, eu tive que ligar para o Marcão e falar, Marcão, atende o telefone do Alex, ele está te convidando para o jogo de despedida dele no Allianz Parque. Mas nem para isso o Marcão atende. É maravilhoso, cara. Eu tenho um quadro aqui em casa, né? Nessa casa não se fala mal nem de Filipão, nem de São Marcos. E é por aí. Olha que eu discordo muito dele, sobretudo da questão política, mas não é esse o caso. Até porque o futebol, para mim, pelo menos, suplanta qualquer questão política. Aliás, não só o futebol. Qualquer coisa, amizade, não vou perder por causa de política. Posso discordar veementemente do que a pessoa defende, do que gosta, do que vota. Mas eu não vou perder a amizade de ninguém por uma questão de política, não. E mesmo de futebol. Também de futebol.